Qual foi o pior momento da história? A revista Times decidiu que era o ano de 2020. Parece-me que a revista Times deveria ter contratado um historiador competente. Sim, foi uma época de amargas disputas políticas e motins que se transformaram em violência, e acima de tudo, tivemos a pandemia que nos desequilibrou. Cada um de nós enfrentou pensamentos perturbadores, e parecia que conhecíamos este planeta, em um momento muito estranho da vida dele, mas acredite, não foi o pior. Neste vídeo, vou te dar a oportunidade de acordar em outros períodos mais desafiadores, que farão o ano de 2020 parecer uma férias relaxante. Você vai descobrir como é a vida sem sol. Como pode o absurdo governo de um homem só destruir o destino de milhares de pessoas? E qual foi o pior ano da história da humanidade? Aumente o volume e não perca nada desse vídeo. Você acordou muito cedo para afiar suas lanças para caçar mamutes. Você é um representante da cultura Clovis e viveu durante o Eugerdrias, na América do Norte. De repente você vê uma estrela estranha, com uma longa cauda branca no céu, e ela continua aumentando dia após dia. Vivemos numa época em que as pessoas, claro, ainda não sabem nada sobre o espaço, e não sabem que esta estranha estrela é na verdade um enorme asteroide, composto por fragmentos de até 4 km de diâmetro. E então este objeto mortal colide com as camadas de gelo da América do Norte e da Europa. A energia liberada naquele momento desencadeia uma série de incêndios. Você pega a sua esposa, seus filhos e foge do fogo. Enquanto isso, uma enorme quantidade de cinzas, de densas florestas continentais queimadas, é misturada com uma quantidade astronômica de vapor d'água, liberado na atmosfera dentro da Terra, que segurou o impacto do asteroide. Este véu preto cobriu o Sol, então sua jornada continua no escuro, e o gelo glacial começa a derreter. Você pode ver as ondas de mais de 60 metros de altura rolando pelo norte. Hoje em dia, elas teriam coberto totalmente a Tower Bridge, de 60 metros de altura. Há pouco tempo você estava fugindo do fogo, e agora tem medo de que você e sua família sejam arrastados pelas ondas. A água do degelo corre para o Oceano Atlântico, as correntes vão parar por décadas, mergulhando o mundo de volta na pequena era glacial, que durará 1000 anos. Agora você é um nômade sem teto, que vagueia em busca de pelo menos algumas plantas ou animais sobreviventes para alimentar sua família, ou devo dizer, alimentar aqueles que não morreram no caminho. E se nos tempos antigos, a vida das pessoas era ameaçada por fenômenos espaciais, com o desenvolvimento da sociedade, os danos globais poderiam ser causados pelas próprias pessoas. O pior momento por razões políticas. Você acorda cedo novamente. Por que um pobre agricultor chinês no final do século XX deve ir trabalhar e ganhar pontos? Muitos anos depois, tal sistema de remuneração será mostrado na série Black Mirror, como uma versão dos acontecimentos de um futuro próximo e distópico, e os telespectadores nem saberão que tais coisas já existiram no passado. O líder chinês, presidente Mao Zedong, desenvolveu um plano econômico e social para uma rápida modernização. Salários e dinheiro são substituídos por pontos de trabalho, e também não há propriedade privada. A partir de agora, tudo pertence à comuna. Milhões de agricultores qualificados são transferidos da agricultura para a indústria, logo não há ninguém para fazer a colheita, e elas começam a apodrecer. Você está tentando desesperadamente salvar a colheita. E então Mao Zedong ordena exterminar todos os pardais, para impedi-los de comer as sementes dos cereais. Você está chocado com uma reforma política tão tola, porque uma vez exterminados os pardais, não há ninguém para exterminar os gafanhotos, e você não pode suportar sozinho o fardo de impedir a propagação dessas pragas. Não temos nada para comer, e eventualmente, juntamente com os outros 55 milhões de vítimas das políticas impensadas de Mao Zedong, acabamos por morrer de fome. Ficar em casa durante a quarentena não é nada comparado à era de Mao Zedong. A qualquer momento podíamos pedir comida para entrega, e descansar tranquilamente em segurança nos nossos apartamentos, que ninguém poderia nos tirar de lá. E agora imagine isso,
você acorda na costa norte-americana, onde mora com sua tribo, e alguns estranhos se aproximam de você. Eles não se incomodam em usar maneiras educadas para pedir alguns suprimentos de você, e quando são rejeitados, um deles ameaça privá-lo do luar. Na noite seguinte, a lua parece ter sido roubada do céu. Quando os estranhos voltam, você compartilha comida com eles, pois você simplesmente não sabe que está lidando com Cristóvão Colombo. Ele é muito bom em astronomia, então ele conseguiu enganar você, porque houve um eclipse lunar naquele dia. A visita deste homem desencadeou uma série de acontecimentos horríveis. Quando Colombo descobriu a América em vez da Ásia, toda a Espanha correu para este país exótico. Os espanhóis foram rapidamente seguidos por Portugal, e depois pela França, Inglaterra e Holanda, e assim começou a colonização da América, sem encontrar resistência inicial por parte da população local. Os europeus comportaram-se como agressores, matando e escravizando os nativos americanos. Os conquistadores espanhóis foram particularmente cruéis, eles saquearam e queimaram as aldeias dos colonos, e depois os mataram. Você conseguiu escapar do ataque dos invasores, mas em poucos dias, as pessoas da tribo começaram a ter febre, sentir náuseas e dores no corpo todo. Acontece que após o contato com os colonos europeus, tribos inteiras que estavam isoladas do mundo há anos, começaram a ficar expostas a novas doenças como a varíola. Você está morrendo em um deserto pós-apocalíptico, sabendo que sua tribo e cultura foram destruídas pelos conquistadores. A única coisa que pode ser mais terrível que isso, são os tempos de conflitos militares em grande escala, quando houve grandes perdas de todos os lados. Você acorda, mas desta vez, no meio da noite, você e aqueles que pensam como você, conspiram para atear fogo a uma igreja católica à meia-noite desta mesma noite. Você é estudante na Universidade Charles, em Praga, e em vez de estudar, precisa lutar por sua religião e liberdade no serviço militar. Conflitos entre o Sacro Império Romano, da nação alemã e o resto da Europa. Tudo começou com uma série de lutas religiosas entre protestantes e católicos. No sul da Alemanha, apenas um terço da população sobreviveu à guerra, que durou 30 anos. Estima-se um século, para que muitas áreas recuperem-se dos efeitos do declínio econômico e social. Segundo várias estimativas, as perdas totais variaram de 5 a 8 milhões de pessoas, mas a pior parte é que você pode não experimentar a honra de morrer em batalha, mas em vez disso, morrer de tifo, disenteria ou peste bubônica. Há dados de que na Alemanha, essas doenças mataram mais pessoas do que as batalhas. Você também pode acordar na primeira metade do século XX. Durante esse período, o mundo foi abalado por 2 guerras mundiais. Num período de 30 anos, foram cometidos genocídios e massacres em todo o mundo, em nome de ideologias políticas, resultando na morte de centenas de milhões de pessoas. Mesmo se você fosse um veterano, que conseguiu sobreviver à Primeira Guerra Mundial, poderia acabar morrendo, devido à pandemia de gripe espanhola, que ceifou a vida de 100 milhões de pessoas, e isso representa 5% da população mundial. Mas o conflito mais devastador já testemunhado na história é a Segunda Guerra Mundial, que foi o limite da crueldade humana. Além das ações militares, que obviamente ceifaram muitas vidas, os nazistas receberam ordens de exterminar todo o povo judeu, bem como os ciganos, alguns povos eslavos, as testemunhas de Jeová, os representantes da comunidade LGBTQ+, e pessoas com deficiências mentais e físicas. Nesses anos, o número de mortes chegou a 18 milhões de pessoas, mas as agressões não vieram só dos nazistas. Em 6 de agosto de 1945, a América lançou uma bomba atômica sobre civis inocentes de Hiroshima, no Japão, que explodiu com uma energia de 15 mil toneladas de TNT. A bomba demoliu e queimou cerca de 70% dos edifícios. A explosão matou cerca de 140 mil pessoas, e aqueles que sobreviveram sofreram de doenças crônicas, cancro e outros efeitos da radiação para o resto de suas vidas. Portanto, quando você fosse dormir durante a Segunda Guerra Mundial, você nunca poderia ter certeza de que acordaria, sua casa poderia ser explodida,
queimada, ou você poderia levar um tiro enquanto dormia. Mas ainda assim, qual foi a pior época da história para se viver? O evento final sobre o qual vou contar é muito semelhante ao desastre que comecei, com a pior manhã da história. Se parece com isso. Você acorda na Islândia no início de 536, e não consegue ver nada ao seu redor, por causa de uma neblina espessa naquela época, e o céu acima da Europa, do Oriente Médio, e de partes da Ásia, ficou coberto por uma neblina tão escura, que bloqueou o sol por 1 ano e meio, e foi assim que a Era das Trevas começou. A questão é que na Islândia ocorreu uma erupção vulcânica catastrófica, que espalhou cinzas por todo o hemisfério norte, mas você não sabe disso. E você acha que a tragédia é algum presságio terrível do céu, como se um poder superior estivesse punindo você por algo que você tenha feito, porque a temperatura média da Terra caiu drasticamente, entre 1,5 e 2,5 graus Celsius, e assim durou 18 meses. Assim começou uma das décadas mais frias dos últimos 2.300 anos. A seca e a fome se espalharam por toda parte, e de repente você fica doente. Parece que você está queimando, está fraco, e está tonto. A dor é tão forte que parece estar partindo sua cabeça em pedaços. Você continua desmaiando, se debatendo na cama, tossindo sangue e tendo visões estranhas, e é assim que a peste vai tirar a sua vida. A praga atingiu as pessoas durante 15 ou 18 grandes ondas da pandemia. Essa doença matou cerca de 50 milhões de pessoas, e cadáveres cobriam as ruas como tapetes. O que você diz sobre a pandemia de 2020 agora? Estamos realmente vivendo os piores anos? Na verdade, as pessoas nunca viveram mais, melhor, mais seguras ou mais ricas do que hoje. No século XVIII, a expectativa média de vida da população mundial era de apenas 29 anos, e hoje, em média, podemos chegar aos 70. Só nos últimos 25 anos, 1/7 da humanidade foi salva da pobreza extrema, devido ao crescimento econômico, e mais pessoas do que nunca, hoje têm comida o suficiente. A medicina moderna fez progressos significativos, e a difusão da democracia tornou o mundo mais livre e seguro. Este salto impressionante é a maior conquista da história da humanidade. Agora escreva nos comentários seus motivos pelos quais você acha que a época em que vivemos é a melhor ou a pior de todas. E se você assistiu até aqui, pedimos encarecidamente que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, pois temos um encontro marcado para os próximos vídeos, revelando curiosidades mundiais, que une o conhecimento, com fatos interessantes e curiosos.